Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Novo Horizonte. Primeiro recado da noite é sobre a água fluidificada. Quem não pegou, dá tempo de correr e pegar um copo. Se tem mais de uma pessoa aqui na telinha, um copo para cada um, né? Pode ser também uma jarra de água. Eu tenho minha garrafinha de água. Se for jarra ou garrafa, ela fica fluidificada durante a semana. Aí, quando vai esvaziando, é só encher novamente, segurar com as duas mãos e fazer uma prece do fundo do coração e ela se mantém fluidificada, tá bom? E aí você toma água fluidificada ao longo da semana. Isso é ótimo, faz bem, pelo menos hidrata, né? E só que é uma coisa, hein? Precisa lavar a jarra, precisa lavar a garrafa. Não é porque é fluidificada, porque Deus pôs aí, né, as suas bênçãos que não vai ter as bactérias. Tem, tá? Né? O que é de César, que é de Deus de Deus. Isso a gente já ouviu também, né? Então, por favor. Mas olha, tem que ser água. Não serve chá, não serve café, não serve Coca-Cola. E se me perguntarem se serve vinho, eu falo, se você consegue transformar água em vinho, serve. Se não consegue, não serve ainda. Espere um pouco, algumas encarnações mais para frente você vai conseguir, tá bom? Segundo recado da noite é sobre a conexão de internet. Se por acaso cair, né, conexão por algum motivo, insiste, entra novamente. O nosso time ali da recepção está muito atento. Então ele puxa todo mundo, tá? Ai, Vonei, mas eu já caí umas 15 vezes, eu não quero incomodar. Eu falo, não é incômodo nenhum. É um prazer até que vocês continuem insistindo, tá? Aí é a prática da virtude chamada persistência, né? Vamos trabalhar a persistência, vamos lá insistir, tá bom? Tá? Se mesmo assim tudo deu errado, então, aí eu pedir para você se ligar com a gente em pensamento, para receber o passe. Só que o pensamento, em um minutinho, ele viaja, né? Ele vai embora. A gente sabe disso. Então, por isso que a gente pede para conectar, para assistir a palestra, para o pensamento não viajar. Joia? Por falar em time da recepção, vocês perceberam que o time da recepção, estamos, né, com muita gente, porque a gente está com bastante gente chegando, né? E às vezes fica um pouco atrapalhado ali na recepção, puxa, tem tanta gente e tal. O que que a gente está fazendo? Primeira coisa que pode ajudar muito é, a hora que for acessar o Zoom, já coloca teu nome e sobrenome completo. Isso ajuda bastante o pessoal da recepção, tá? Então, uma coisinha simples, coloca lá teu nome e sobrenome direitinho, que ajuda bastante, tá? Ou se tem mais de uma pessoa comigo na tela, nome e sobrenome dos dois na tela. Dos dois, dos três, não importa. Ajuda bastante. E outra coisa, que estamos fazendo um teste, já tem algumas semanas, e é o seguinte, o acolhimento, antes a gente começava o acolhimento, era 6h30. A gente está começando o acolhimento, quer dizer, 18h30 aqui do Brasil, né? A gente está começando o acolhimento 18h20, 10 minutinhos antes. Isso está ajudando a desafogar um pouco a recepção, tá bom? Então, aquela dica que a gente fala, puxa, eu queria tanto conversar com alguém, acho que eu vou entrar no acolhimento só para conversar com alguém, que eu preciso desabafar, pôr para fora, não tenho nenhum amigo. Então, pode chegar um pouquinho antes, às 18h20 já estamos começando a atender. Isso ajudou bastante ali. Esse é um teste, tá? De repente a gente fala, esse teste não deu certo, vamos voltar para o horário normal. Então, quem precisar ainda, tá? 18h20 é um teste que a gente está fazendo para desafogar, porque senão a gente vê que tem tanta gente ali na recepção querendo entrar e tem que marcar o xizinho de presença, tem que ajustar o nome. Então, se já entrar com o nome ajustado, já ajuda bastante, tá bom? E outra atividade da casa que eu gostaria muito de falar é sobre o Evangelho no Lar, que acontece todas as quartas-feiras aqui online, tá? É aberto para qualquer um que queira participar. Às vezes, se você não sabe como fazer o Evangelho no Lar em casa, assiste aqui com a gente. Vai pegando dicas. Aí a pessoa que está lá coordenando, você aproveita e fala, olha, eu tive uma dúvida. É assim, é assado, tem que fazer isso, fazer desse jeito, e a pessoa ajuda a esclarecer. Ou às vezes você está numa semana tão difícil que você fala, puxa, se eu fizesse um evangelho a mais nessa semana ia me ajudar bastante. Faz com a gente para não fazer sozinho, tá bom? Tá convidado. É isso. Gente, eu não vou prender mais vocês.
Hoje a preleção é com a nossa amiga Adriana. Adri, o microfone é seu. Cadê você? Tô aqui, boa noite. Achei, achei. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Antes de começar a nossa preleção, vamos fazer a nossa preparação. Convido aqueles que se sentirem à vontade, fechar os olhos. Vamos serenando os nossos corações, as nossas mentes. Vamos sentindo o abraço fraterno do nosso anjo guardião, esse amigo inseparável. Vamos agradecendo a eles por estarem sempre ao nosso lado, nos guiando, protegendo, iluminando os nossos caminhos. Vamos cumprimentando o anjo Ismael, anjo tutelar das terras brasileiras, e os anjos dos demais países aqui representados. Vamos cumprimentando também Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos cubra com o seu manto azul de amor, de fé, que dulcifique os nossos sentimentos e os nossos corações e nos leve até o nosso Mestre Jesus com a prece. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora da nossa passagem. E diante do nosso Mestre Jesus, nos ajoelhamos em espírito aos teus pés e te agradecemos, Mestre, pelo seu evangelho de luz, pelos seus ensinamentos. E pedimos, Mestre, que leve até Deus nosso Pai a nossa prece de agradecimento por tudo que somos, por tudo que temos, pelo dom da vida quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, e livra-nos de todos os males, pois vosso é o reino, o poder e a glória para toda eternidade. E assim, damos início à preleção na noite de hoje, podemos abrir os nossos olhos. O tema de hoje é cuidar-se para cuidar do próximo. Então, eu convido a todos a pensar numa ideia simples, mas muito profunda. Ninguém consegue cuidar bem do outro se está completamente descuidado de si mesmo. Às vezes a gente acha que se doar é sempre se esquecer de si, mas o Evangelho, ele nos ensina algo diferente. Ensina a ajudar com amor também exige equilíbrio, responsabilidade e vigilância interior. Quando a gente fala em cuidar-se, nós não estamos falando de egoísmo, não estamos falando de colocar o próprio interesse acima de tudo. Nós estamos falando de algo muito mais sério. Cuidar da vida que Deus nos confiou. Cuidar da mente, do coração, do corpo e do espírito. Para que a nossa presença seja realmente útil na vida de quem está ao nosso lado. Ouvimos várias vezes aqui, né, nas preleções, que a vida não se resume ao que vemos. Somos espíritos em experiência na Terra. E o corpo é um instrumento precioso para o nosso aprendizado e para a nossa tarefa no bem. Então, quando negligenciamos o corpo, quando maltratamos a mente, quando deixamos o coração tomar conta por mágoas, ansiedade, vícios ou desânimo, nossa capacidade de amar também enfraquece. Vamos pensar juntos. Como cuidar de uma criança, de um doente, de um idoso, de um amigo ou de um irmão se estamos exaustos, desorganizados, irritados e sem forças até para orar? Muitas vezes nós queremos ajudar, queremos fazer o bem,
mas estamos tão sobrecarregados por dentro que acabamos ajudando menos do que gostaríamos. Por isso, cuidar de si também é uma forma de caridade. E aí, muitas vezes a gente fica se cobrando, eu podia ter feito mais, eu podia ter feito, né? Nós nos cobramos muito. Mas por quê? Esquecemos de cuidar de nós mesmos. E aí temos que cuidar de nós e ainda queremos cuidar do outro. Aí que fica mais sobrecarregado ainda, né? Mas também nós aprendemos aqui, né? O primeiro ponto aqui que nós podemos ver do Evangelho e que nos ajuda a entender é que o cuidado verdadeiro começa por dentro. Muitas vezes nós achamos, né, que cuidar do corpo é cuidar da estética, né, do corpo. É importante também? É importante, né? Nós vamos ver mais para frente. É importante a gente cuidar do corpo. Mas o Evangelho nos mostra isso. O cuidar do mesmo verdadeiro começa por dentro. Não basta parecer bem, não basta mostrar simpatia por fora. É preciso cultivar uma vida interior mais serena, mais limpa, mais firme. Isso significa vigiar os pensamentos, observar as emoções e escolher melhor aquilo que alimenta o coração. Se eu passo o dia inteiro me enchendo de irritação, comparação, reclamação e pressa, cedo ou tarde isso aparece na minha fala, no meu trato com os outros e até na minha maneira de ajudar. Mas se eu procuro oração, estudo edificante, reflexão e silêncio interior, eu vou ganhando mais paz para agir com equilíbrio. Todos os sábados o Valnei ele começa, né, aí dando os recados, né? E para nós que somos voluntários, né, ele também passa muitas vezes esse recado, fala, olha, no dia do trabalho, a gente precisa se recolher, a gente precisa se alimentar bem, a gente precisa selecionar aquilo que nós vamos ver, ouvir, falar. Por quê? Né? Nós vamos vir aqui dar o melhor de nós para vocês, tentar, né, passar para vocês o melhor de nós. Então a gente se prepara, porque a gente precisa se preparar para ajudar o outro, né? Então, o Evangelho ele nos chama a reforma íntima, né? O que que é essa reforma íntima? Quem está fazendo escola de aprendizes do Evangelho, né, já entende o que que é a reforma íntima que o Evangelho nos convida, né? Não é algo abstrato, né? É algo que eu começo a perceber quando eu preciso melhorar. É quando eu identifico meus excessos, minhas durezas, meus impulsos e meus medos. É quando eu deixo de viver no automático e passo a viver com mais consciência. Cuidar-se, então, é olhar para si com honestidade. É perguntar: como anda a minha fé? Como anda meu descanso? Como anda meu corpo? Como anda a minha paciência? Como anda a minha relação com Deus, comigo mesmo e com o meu próximo? Porque, no fundo, né, quem não se escuta, não se organiza, não se cuida e acaba tendo dificuldade de amar com constância, né? Por que a gente não consegue amar com constância? Porque a gente está nessa desorganização, às vezes, nesse desequilíbrio, né? E nós ficamos, muitas vezes, culpando sempre tudo que está acontecendo ao nosso redor e a gente não consegue amar. Porque nós estamos preocupados com outras coisas que nós não conseguimos ainda cuidar nós mesmos, né? Então, muitas vezes, esse desequilíbrio nosso é uma desorganização no nosso pensamento, né? Da nossa paciência, da nossa relação com Deus, do nosso descanso. O descanso é muito importante, né? Tem pessoas que têm uma resistência a descansar, né? Eu já ouvi algumas pessoas falando, não, eu não consigo ficar à toa, eu não consigo, mas não é o ficar à toa. O descansar, muitas vezes, o deitar,
meditar, o sentar e ficar em silêncio, né? É essa conexão que às vezes a gente perde com a espiritualidade, com o nosso mentor, com Deus, com Jesus. Então, o cuidar do corpo também é um dever, né? Isso é outro ensinamento importante que o Evangelho nos passa. O corpo não deve ser desprezado. Às vezes a gente ouve frases como se o corpo fosse uma coisa sem valor, como se bastasse pensar no espírito. Mas o espiritismo não mostra que o corpo e o espírito caminham juntos nessa experiência terrena. E o cuidado com um ajuda o outro. Então, dormir melhor, alimentar-se com equilíbrio, respeitar os limites, tratar a saúde, descansar quando for preciso. Tudo isso também faz parte da vida espiritual. Não é falta de fé procurar ajuda, né? Tanto que aqui no Novo Horizonte sempre é falado nas nossas orientações, né? O tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico, é justamente por isso. Eu faço tratamento espiritual, tá? Mas se eu precisar de ajuda médica, eu vou buscar ajuda médica. Isso não é falta de fé, né? A gente precisa cuidar do corpo. Então não é falta de espiritualidade cuidar da saúde, né? Então, eu vou no médico, ah, não, se eu vou no médico, eu não preciso fazer tratamento espiritual. Não, os dois andam juntos. Então, ao contrário, né, é reconhecer que a vida é um presente e que devemos administrá-la com responsabilidade. Quantas vezes uma pessoa chega ao limite porque foi adiando o descanso, ignorando os sinais do corpo, empurrando a própria dor para depois? Aí, quando cai, né? Fique doente, adoece, não consegue ajudar mais ninguém. Então, por isso, o cuidado físico também é uma forma de amor ao próximo, porque me mantém apto para continuar sendo útil. Vou poder auxiliar, vou poder ajudar. E aqui vale um lembrete importante, né? Que às vezes, por vontade de ajudar todo mundo, a pessoa se abandona, vai vivendo no limite, sem descanso, sem organização, sem cuidar da alimentação, sem buscar tratamento, sem parar um pouco. Isso parece dedicação, mas pode virar desequilíbrio. O verdadeiro amor ao próximo não pede destruição de si mesmo, pede entrega com sabedoria. Né? Eu gostaria até de dar um exemplo aqui, por exemplo, a gente vê muito, né, família ao cuidar dos pais, né? Principalmente aquelas famílias, muitas vezes, que são um pouco maior, né? Tem mais de 3, 4 filhos. Muitas vezes, o filho que mora com os pais, né? Fica, não, você mora com os pais, você cuida. E os outros vão só visitar. E não entendem, né? Que não, que precisa ajudar esse que está lá, porque esse está lá o tempo todo, né? Ele precisa de um descanso, ele precisa também sair um pouco, precisa se cuidar, e os outros precisam auxiliar nisso. Muitas vezes a gente vê, não, eu tenho minha família, eu tenho meus filhos, você não tem, só tem os pais, então você cuida deles. Todos são os filhos, né? Todos têm que ajudar. Ah, mas eu tenho filhos. Leva o filho para ajudar, leva o neto para ver os avós, ensina eles a ler um livro para os avós que estão precisando, um copo de água, né? Porque nós somos exemplos. Nós temos que pensar, e quando eu ficar mais velho, será que o meu filho vai me ajudar? Será que o meu filho vai me auxiliar, né? Então nós temos que pensar nisso. Muitas vezes a gente acha que o outro está dando conta. Mas se cada um fizer um pouquinho, você vê, 4 filhos, se cada um ajudar um pouquinho, ninguém vai ficar sobrecarregado, né? E o outro vai conseguir ajudar mais ainda, né? Então nós temos que pensar nisso. Então, cuidar da mente e do coração, além do corpo, né? Nós precisamos também cuidar da mente e do coração. Muita gente adoece por dentro antes de adoecer por fora. Vive alimentando ansiedade, ressentimento, culpa, medo, comparação e tristeza.
E quando isso acumula, né, a pessoa ela perde a alegria de ajudar. Passa a ajudar com peso, sem leveza, com obrigação, sem paz, com pressa, sem amor, né? Porque está sobrecarregado, não abasteceu a mente, não abasteceu o coração de coisas boas. Quando nós vamos em hospitais, por exemplo, a gente vê, não é só em hospitais, eu estou dando exemplo de hospital, mas tem muitos outros lugares, né? Mas hospital, a gente vê muita gente reclamando de tudo, né? Reclama na recepção, reclama disso, reclama daquilo. E se a gente parar para pensar, não é um local para ficar reclamando, né? É um local para a gente agradecer, para a gente vibrar amor, vibrar tranquilidade. Por quê? Né? Aquelas pessoas que trabalham no hospital, elas têm uma responsabilidade muito grande, né? Com cada paciente que chega lá. Então, por mais que a gente queira que tudo esteja funcionando 100%, vamos dizer assim, nem tudo consegue sair 100%, né? Às vezes aqui, você vê no nosso trabalho, né? A internet atrapalha, acontece alguma coisa, né? Alguém não consegue ouvir bem o som. Então, vê, nada funciona 100%. Então, a gente tem que colocar mais amor no nosso coração e nesses lugares a gente tentar vibrar amor, vibrar sem reclamar, reclamar realmente, mas com educação, né? Com chegar na pessoa com educação, porque às vezes as pessoas lá estão trabalhando, elas também sentem essas vibrações, né? Então, isso faz cuidar do coração, da mente, ajuda até nisso, nos locais que nós vamos e como nós vamos agir. E o Evangelho ele nos ensina também a importância da prece, da confiança em Deus e da serenidade. A oração ela não é fuga da realidade, é força, é reencontro, é momento de reorganizar o íntimo e pedir luz para continuar. Às vezes uma oração simples já ajuda muito. Às vezes 5 minutos de silêncio já faz a diferença. Às vezes uma leitura curta do Evangelho já coloca a pessoa no eixo, né? O importante é não deixar a alma sem alimento. Assim como o corpo precisa de comida, o espírito precisa de conteúdo saudável. E isso inclui vigilância sobre o que vemos, ouvimos e falamos. Nem tudo nos edifica, nem tudo nos fortalece. Nem toda conversa nos faz bem. Nem toda informação precisa ocupar a nossa mente. Então, cuidar-se também é aprender a dizer basta para aquilo que nos confunde ou nos adoece ou nos afasta da paz. Então, agora chegamos no ponto central, né? Por que cuidar de si é importante para cuidar do próximo? Porque ninguém doa o que não tem. Quem vive sem paz, sem equilíbrio e sem ordem interior acaba oferecendo ao outro o que sobra e não o que tem de melhor. Então, mas quando a pessoa se fortalece por dentro, o cuidado que ela oferece vem com mais doçura, mais paciência e mais verdade. O Evangelho também nos fala muito de caridade. Caridade não é só doar coisas. Caridade também é escutar com atenção, consolar com sinceridade, orientar com respeito, perdoar com generosidade e ajudar sem humilhar. Agora, mas para fazer isso bem, eu preciso estar minimamente inteiro, preciso estar disponível e não esgotado, preciso estar em paz e não em guerra comigo mesmo. Eu preciso estar em processo de crescimento e não parado no meu próprio sofrimento. Então, muitas vezes a pessoa quer abraçar o mundo, quer resolver a vida de todo mundo, quer carregar dores que não são suas. Mas o Evangelho nos chama para uma postura mais equilibrada, fazer o bem dentro do que nos cabe, com humildade, consistência e sinceridade. Cuidar do próximo não é assumir tudo, é estar presente de forma verdadeira, né? E o exemplo fala mais alto. Uma coisa que nós podemos perceber é que o nosso exemplo também educa.
Às vezes a gente não precisa falar muito, basta viver com verdade. Uma pessoa que cuida de si com dignidade, que ora, que trabalha com honestidade, que respeita seus limites, que busca melhorar e que trata os outros com bondade, acaba inspirando, né, sem fazer discurso. Já uma pessoa que sempre está sempre cansada, revoltada, desorganizada, impaciente, dificilmente ela conseguirá sustentar uma boa ajuda por muito tempo. Por isso a coerência é tão importante. Quando alguém olha para nós, o que vê? Vê alguém que se entrega com amor, mas também com equilíbrio? Vê alguém que serve sem se destruir? Vê alguém que confia em Deus e faz a própria parte? Essa coerência é uma forma silenciosa de evangelizar, né? Por isso que às vezes, muitas vezes, não sempre é falado aqui nas preleções, que a caridade começa em casa, né? E essa é uma forma de evangelizar mesmo. Começamos em casa. Então, como que a gente pode tentar fazer isso no nosso dia a dia, colocar isso em prática, né? Nós podemos começar com coisas simples. Por exemplo, reservar um tempo diário para oração ou silêncio, né? Porque nas nossas orientações sempre vem, né? Preces, oração, evangelho, cuidar melhor do sono e da alimentação, diminuir aquilo que nos desgasta emocionalmente, buscar paz nas palavras e nas atitudes, pedir ajuda quando necessário, aprender a descansar sem culpa, estudar o evangelho com regularidade e fazer o bem sem nos perdermos de nós mesmos. Nada disso parece grandioso, né? À primeira vista, parece coisa do nosso dia a dia, né? Que a gente faz no nosso dia a dia. Quem não faz, nós vamos começar a fazer, né? Mas é exatamente no simples que a transformação acontece. Às vezes a gente fica buscando algo tão grande, né? Um gesto grande, mas a mudança verdadeira ela começa com o pequeno. Numa noite melhor dormida, numa palavra mais calma, numa oração feita com sinceridade, numa decisão de não alimentar um conflito, num momento de autocuidado que devolve força para ajudar, né? Então, meus queridos e minhas queridas, a mensagem de hoje é esta: cuidar de si não é fugir da missão, é preparar-se melhor para ela. Quem se cuida com responsabilidade consegue amar melhor, consegue perdoar melhor, consegue ajudar melhor, consegue ouvir melhor, consegue sustentar a própria tarefa sem tanta amargura e sem tanto desgaste. O Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra que a vida espiritual não está separada da vida prática, ao contrário, ela se expressa na maneira como lidamos com o nosso corpo, com a nossa mente, com nossas relações e nossas responsabilidades. Que nós possamos então pedir a Deus equilíbrio para cuidar de nós com amor, sem egoísmo e também com maturidade, para que o nosso cuidado de hoje se transforme em socorro, consolo e esperança para aqueles que cruzam o nosso caminho. Que saibamos descansar sem culpa, trabalhar sem excesso, ajudar sem vaidade e amar sem nos abandonar, tá bom? Essa é a mensagem, né? Então agora convido a todos a novamente fechar os olhos. Vamos fazer as nossas vibrações, enchendo os nossos corações de amor, de alegria. E vamos vibrar por todo o nosso planeta Terra, em especial por aqueles países que ainda sofrem com as guerras, conflitos, catástrofes naturais. Em especial, incluímos aqui a Venezuela, todos aqueles que estão sofrendo com aquele terremoto, que ainda não foram encontrados. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, que ele se torne a pátria do Evangelho. Vamos vibrar por todos os hospitais, clínicas, asilos, orfanatos, cadeias públicas.
pelos nossos irmãos que estão nas ruas, sem lar, sem família, nos vícios, na criminalidade. Vamos vibrar pelos nossos lares, nossos entes queridos, nossos locais de trabalho. Vamos vibrar pelo Centro Novo Horizonte, por todos os voluntários, alunos e assistidos.